Qual o sentido da vida? Você que está aqui nessa manhã deve perguntar sobre muitas questões filosóficas, aquelas famosas e clássicas indagações de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, etc. Nesta manhã eu queria deduzir com você sobre essa pergunta: qual, afinal de contas, é o sentido da vida? Por que você está aqui nesse momento? Qual o sentido da vida? Essa é uma pergunta que interessa a todos. Pode parecer até uma piadinha do Snoopy, não é? Para onde eu estou vindo? O que eu estou fazendo? Qual o sentido da vida? Todo mundo interessa por essa pergunta. Mais cedo ou mais tarde, você pergunta por isso. E eu quero nesta manhã, para não parecer apenas que eu vou ser muito crente, muito religioso, compartilhar com a igreja algumas posições de pessoas que pensam diferente de mim. Pessoas que acham que Deus não existe. Sim, eu vou tomar liberdade para citar alguns ateus, algumas pessoas secularizadas, e perguntar para eles qual o sentido da vida. Porque parece que quem é religioso já sabe, o sentido da vida é Deus. Se você é cristão, o sentido da vida é Jesus. Mas o que os ateus dizem? Vamos começar a analisar o que eles estão falando por aí. Existe um autor ateu chamado H.G. Wells. Ele escreveu um livro, A Máquina do Tempo, que virou até filme. E H.G. Wells faz uma pergunta como ateu que eu queria levar você a refletir. Imagine por um instante que você fosse um astronauta perdido no espaço. Você está à deriva no espaço. E você descobriu, para longe de qualquer questionamento, que não há nenhum ser vivo mais no espaço. A humanidade foi completamente exterminada. Não há mais nenhuma bactéria, nem uma pulga, nem uma ameba, nem um animal, nem um ser humano, só você, vagando pelo espaço sideral à deriva. E nesse momento, você tem 2 frascos no seu cinturão de astronauta. Um elixir da vida eterna e um veneno. Qual dos 2 você tomaria? Um é o elixir da vida eterna, o outro é o veneno. Mas lembre-se, você é o único ser vivo de todo o universo vagando pelo espaço sideral. H.G. Wells conclui que ele tomaria, sem pensar 2 vezes, o veneno. Sabem por quê? Ele fala: por mais que eu queira viver para sempre, não adianta viver para sempre se a vida não tem significado. O que adianta viver para sempre se você contar uma piada e não houver ninguém para rir? O que adianta viver para sempre se você não tem ninguém para se apoiar? Ninguém para compartilhar? Não adianta querer viver para sempre se a vida não tem sentido, se não tem significado. E agora eu vou citar um teólogo cristão, Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, austríaco. Ele dizia assim: eu não sei com certeza por que estamos aqui, mas estou quase certo que não é para encontrar satisfação em nós mesmos. Crer em Deus significa ver que a vida tem um significado. E segundo a Bíblia, qual é o significado da vida? Vamos abrir a Bíblia em Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Ali o Evangelho de João coloca que o princípio da vida, o sentido da vida, é o Logos, que na verdade é o próprio Deus. E ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. E a vida, continua o apóstolo João, era a luz dos homens. A primeira coisa que eu aprendo na versão bíblica do significado da vida é que a vida é a luz dos homens. Ou seja, o que mantém você realmente é a vida. Então você tem que valorizar a vida. Primeiro princípio bíblico do significado da vida: a vida é a luz, é aquilo que me ilumina, que me dá sentido. Segunda questão, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O próprio Evangelho de João. Vá agora para o capítulo 10, procure o verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Agora é uma frase do próprio Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Segundo o princípio bíblico do sentido da vida, a vida pode ser quantificada. Interessante que eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente quantifica inteligência. Há graus de inteligência. Pessoas que são mais inteligentes do que as outras. Nós quantificamos dinheiro.
alguns são mais ricos do que os outros. Nós quantificamos treinamento, alguns são mais treinados do que o outro, quantificamos competência, mas nunca vi a psicologia quantificar vida. Porém, do ponto de vista bíblico, alguns podem viver mais do que os outros, não em termos de span, de expectativa de vida, mas em termos de intensidade. Em outras palavras, olha para mim agora e não esquece o que eu vou dizer, principalmente você que está em casa. Há pessoas que vivem, há pessoas que existem. Você vive ou você existe? Existir é mais do que viver. Perdão, existir é menos do que viver. A pedra existe, mas a pedra não vive. Você vive ou você existe? Para isso que, como dizia Schopenhauer, para muitas pessoas a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Que ele passa a vida toda querendo, e quando tem não sabe o que fazer com aquilo. Terceiro princípio, então, lembrando, a vida é a luz dos homens. Segundo, a vida pode ser quantificada. Há pessoas que têm mais vida do que outros. Interessante isso. Terceiro princípio bíblico, Isaías 45, verso 18. Abra a Bíblia e procure lá. Isaías 45, verso 18. A Bíblia diz sobre a criação da terra, e o comentário do profeta assim anuncia: Eu, Senhor, não criei a terra para que fosse um caos, mas para que fosse habitada. Essa palavra caos, no hebraico, é a palavra terrom, significa o vazio, a nulidade, o nada. Deus não criou a terra para ser um nada, mas para que ela seja habitada. Em outras palavras, para que ela tenha sentido. Para que a vida não seja apenas um amontoado de dias que vão passando até você morrer. O quarto ponto, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Agora, curioso que bem-aventurados, em grego makarioi, significa felizes. Mas olha que ótica estranha. Felizes ou bem-aventurados os que choram, os que têm fome, os que são perseguidos. Parece que Jesus está falando assim, felizes os infelizes. O outro princípio que eu aprendo é que a ótica de Deus não é a ótica do homem. Às vezes, na ótica do homem, a gente dá valor a coisas que são importantes, mas Deus quer dar valor àquilo que é essencial. Chegar em tempo é importante, mas chegar com vida é essencial. E aprenda uma coisa, meu amigo, meu irmão, você que está aqui, nunca mais esqueça o que eu falar. Há advogados aqui em nosso meio? Eu sei que há. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Com todo respeito a você do direito, eu descobri, não é questão de covardia jurídica, mas às vezes na vida eu tenho que escolher entre ter razão e ser feliz. Não compensa brigar por qualquer processo até o final. No trânsito, o camarada me dá uma fechada, eu tenho razão, ele tem uma arma. O que você quer, ter razão ou ser feliz? Mais um detalhe, Eclesiastes capítulo 12. Eu não vou ler esse texto aqui, mas só vou mencionar para vocês. Em Eclesiastes, várias vezes o autor, o sábio Salomão, dizia: porque muitas vezes tudo é vaidade e vaidade, correr atrás do vento. Então, qual é o sentido da vida? Eu quero dizer para vocês, já que a arqueologia é uma coisa que eu não posso deixar de falar, eu quero perguntar se alguém aqui já ouviu falar de um rei chamado Shukrut-Nahunt. Já ouviram falar?
Shukrut Nahunt? Uma lá já ouviu, uma só. Aqui nós temos o quê? Temos umas 1000 pessoas aqui essa manhã, será? Talvez umas 1000 pessoas, alguns estão falando mais. Só encontrei uma pessoa aqui que balançou a cabeça e falou de Shukrut Nahunt. Shukrut Nahunt foi um grande rei de Elam, e ele foi tão famoso no 7º século a.C., no século 12 a.C., tão famoso, que vocês não conhecerem ele hoje parece ser um absurdo tão grande, como se daqui a 2000 anos ninguém conhecesse mais Bill Gates. Entende a questão? Mas a única coisa que a história tem dele é uma pedra que está no Museu do Louvre, onde tem a fotografia dele e a expressão: eu sou Shukrut Nahunt, rei de Anshad e Susa, soberano da terra de Elam. Sob o comando de Inshushinak, que era o deus dele, eu destruí Sipar, capturei a estera de Niramsim e a levei de volta para Elam, onde eu a plantei como uma oferenda ao meu deus Inshushinak. E Shukrut Nahunt fez um museu com tudo que ele conquistou. E aqui está o território que ele conquistou e a estela de Niramsim que ele teve para sua glória. Mas interessante, porque ele realmente foi um poderoso rei que só queria sua glória e queria ser perpetuado na história. Mas anos e anos depois, eu menciono só uma pessoa da igreja que ouviu falar dele. E não pense que, mesmo na Universidade de Chicago, eu fiz menção dele para alguns alunos de assiriologia e nem eles sabiam quem era Shukrut Nahunt. Nem eles. O que eu aprendo com isso? Não adianta viver para sua própria glória e ambição, porque ambição e conquista sem contribuição não tem significado nenhum. E um dia tudo passa. Quer uma prova que tudo passa? Ninguém ouviu falar dele mais hoje. O que você está fazendo, está plantando? Para quem é? Quem vai lembrar de você depois que você passou? E quer ver um exemplo? Eu sei que aqui há pessoas cultas. Professores, empresários, médicos, advogados, gente com faculdade. Mas, mesmo por mais culto que você seja, você saberia dizer para mim, de cor, os últimos 5 prêmios Nobel de literatura, medicina, química ou física? Alguém que saberia me dizer de cor o nome dos 5 últimos prêmios Nobel? Ninguém? Então deixa eu mudar de área, talvez facilita. Alguém que saberia me dizer de cor os 5 últimos prêmios, os 5 últimos ganhadores do Oscar de melhor atuação, direção e roteiro? Ninguém também lembra o nome deles? Foi agora, gente. Há poucos anos. Ninguém se lembra? E os 5 últimos ganhadores do prêmio Pulitzer de jornalismo? Alguém saberia me dizer o nome deles? Não? Mas foi agora. Então vou facilitar. Você saberia me dizer o nome de 5 pessoas que marcaram positivamente a sua infância quando você era uma criança? Você lembra até hoje? Quantos saberiam me dizer o nome de 5 pessoas que marcaram positivamente a sua vida? Praticamente todos. Por quê? Eu vou dizer a você por quê. Os prêmios passam, os troféus enferrujam e as medalhas, todo mundo esquece quem ganhou. Mas as pessoas que ficam na nossa memória são aqueles que realmente se importaram conosco. Você quer ser lembrado? Não procure o troféu nem a medalha. Procure influenciar vidas. Ninguém mais vai esquecer de você. O troféu que você ganha, pode ser até o prêmio Nobel, eles vão esquecer. Mas a pessoa que você influenciou, você vai ficar na vida dela para sempre. E já que vaidade tudo passa, o que vocês estão vendo ali? Você que está em casa, o que você está vendo aí? Uma caveira? 2 mulheres sentadas? Quantos estão vendo mulheres aqui? Deixa eu ver. Quantos estão vendo caveira? Não existe caveira nenhuma ali. Eu vi que até médico levantou a mão aqui, viu? Não existe caveira nenhuma ali. É uma ilusão de ótica. O que é ali apenas é uma linda moça penteando seus cabelos diante de um espelho. Mas o autor que fez esse quadro
de propósito, o chamou de vanity, vaidade. Por que ele faz uma mistura entre uma moça jovem e bonita diante do espelho com o que parece ser uma caveira? Para mostrar duas coisas. Primeiro, que no fundo, todo mundo é igual. Todo mundo é uma caveira. E segundo, tudo passa. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, é o que vai. Irmãos, tudo na vida é passageiro, com exceção do cobrador e do motorista. O resto é passageiro. Isso vale para todas as áreas da vida. Tudo passa. Então eu volto à pergunta: qual é o sentido da vida? Um jornal de psicologia lá dos Estados Unidos, da Universidade do Arizona, fez uma pergunta para várias pessoas sobre o que é a vida, pessoas que não têm religião. E achei curioso que a maior parte das pessoas diziam o seguinte: a vida é apenas algo para ser desfrutado, porque ela acaba. E houve uma outra pesquisa que foi feita também, com vários nomes da história, como o ex-presidente Thomas Jefferson, pegaram nos escritos dele, lógico que já morreu há muitos anos, e cantores atuais, como por exemplo Joplin, pegaram filósofos como Jean-Jacques Rousseau e vários outros, Oscar Wilde, Bob Dylan, e perguntaram e tentaram nos escritos daqueles que já tinham morrido e dos que estão novos, qual é o sentido da vida? E a maior parte deles diziam: não, a vida é apenas uma piada, algo que você tem que aproveitar porque vai passar. Interessante é que, olhando as pessoas que não têm Deus, eu até admiro a sinceridade delas. Aliás, a própria Mary Roberts Reinhardt traduziu isso numa poesia onde ela falou que a vida, um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor e acabou. Eu não quero ser pessimista, mas olha para mim aqui agora e reflita um pouco. Vamos considerar por alguns segundos que não há Deus, não há vida eterna. Apenas isso aqui que você está vivendo. Você já notou? Esqueça Deus, esqueça a vida eterna, pense apenas com a cabeça de alguém secularizado que não tem religião. Você já notou que você nasce condenado? Você vai morrer mais cedo ou mais tarde? Ou vai sepultar alguém que você ama? Ai, Rodrigo, desculpa, eu trouxe uma visita à igreja, você está falando uma coisa tão pesada. Não, mas é verdade, não é? Você veio aqui para ouvir conto da carochinha ou você veio para ouvir realidade? Eu acho que para ouvir coisas absurdas, você assistiria Velozes e Furiosos. Que lá realmente tem coisa que ultrapassa qualquer lei da sanidade. Que o que eles fazem com o carro, qualquer física vira nada. Velozes e Furiosos é a fantasia. Na igreja eu quero dar a realidade. Por mais que você esteja feliz aí do lado da sua mãe e do seu pai, um dia você vai enterrar um deles ou vai ser enterrado por eles. Vai passar. Essas pessoas de mais idade que você está vendo do seu lado aí, um dia foram jovens como você. Até um dia que o corpo começa a não responder mais, aparecem dores que você não queria, e você nota que você não é eterno. E você vai morrer. E acabou tudo. A moda do seu tempo vai passar. Você parou para pensar nisso? E passa rápido, muito rápido. Quando você é criança, o Natal custa tanto a vir, demora a vir seu aniversário, depois que você faz 40 anos, você lembra que a gente se encontrou? Nós já tem 3 anos. O tempo parece que acelera. E a vida é só isso? Viver e morrer? Por isso que as pessoas hoje, por estarem tão angustiadas em não conseguir encontrar o sentido da vida, estão agora procurando uma vida alternativa. Por isso que hoje, viver virou sinônimo de possuir. As pessoas compram, querem, consomem, e a mídia faz isso. Não precisa ir longe. A propaganda, muitas vezes, quer convencer você a nunca estar satisfeito com o que você tem. Você tem o iPhone 5, eles lançam o 5S. Você compra o 5S, eles lançam o 6. Você tem o 6, eles lançam o 6S. Para você estar sempre mudando, que você nunca pode estar satisfeito com o que você tem. Você tem sempre que cobiçar o que está na Apple. O bom é o que você ainda não tem. Uma maneira de consumir. Consumir. As coisas hoje são... É por isso que alguém falou que propaganda é uma maneira inteligente de convencer você a comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar a quem você não ama aquilo que você não é.
É consumir. Por isso que eu citei a princípio a frase de Schopenhauer. Para muitas pessoas, o que é a vida? A vida, nós somos apenas marionetes dos nossos próprios desejos. E a vida, o que é senão um balanço entre a ânsia de ter e o terrível tédio de possuir. Nós estamos enfadados. Temos, nunca tivemos tanta comida. E ninguém tem tanto prazer hoje para comer. Vocês notaram? As pessoas hoje não têm prazer para comer, tem vício. Ele quer comer e se sente mal depois. Está pesado. Estou engordando. Estou com a consciência pesada. Eu me lembro de um texto do Macbeth, de Shakespeare, onde ele, pensando na vida sem Deus, sem esperança, apenas nesse espaço de tempo aqui, uma vida completamente sem significado, ele fala: a vida não é nada além de uma sombra que anda, um ator simplório afetado no seu instante pelo palco e depois não é mais ouvido. Um conto contado por um idiota, cheio de fúria e som, significando nada. É isso que é a vida? Mas eu prefiro uma perspectiva cristã. Will Durant, um filósofo cristão, dizia que o homem olha para a astronomia e se sente apenas um breve momento do curso das estrelas. Olha para a matemática e se sente apenas um número em meu infinito. Mas eu complementaria: ele olha para Deus e se sente o único ser vivo e amado de todo o universo. O mais amado. Um dia eu tirei essa fotografia aqui, lá na fazenda do senhor, lá em Areal. Eu estava lá na fazenda do Dr. Milton, tinha um estudo bíblico que a gente dava lá sempre, para o Peter, falecido Peter. E um dia eu estava sentado assim, pensando sobre a vida, e eu vi ali na porta da casa da fazenda, essas formiguinhas que estavam ali. Eu acho que nem o senhor nunca prestou atenção nessas formigas ali, Dr. Milton. Mas eu, naquele dia, sentado, era um dia que o senhor não estava lá, eu estava sozinho lá. Aliás, o Patrick tinha ido lá nesse dia, você tinha ido lá com o seu namorado. E eu sentei e comecei a fazer como os filósofos e poetas do passado, e os profetas do passado. O Salomão prestou muita atenção nas formigas. Eu fiz a mesma coisa. Eu estava pensando sobre a minha própria vida, sabe? E meu pensamento foi longe. E sentado ali na escadaria da casa, eu vi essas formiguinhas ali. Elas me chamaram tanta atenção que eu resolvi tirar uma foto delas. E quando eu ampliei a foto, eu falei: gente, como essa formiga é bonita. Como ela é bonita. Olha bem, toda dourada aqui, né? Ela parece até um X-Men, né? Corpo todo dourado, sem Photoshop, sem maquiagem. E essa formiga é poderosa. Uma formiga carrega de 14 a 18 vezes o peso dela. Isso significa que se você tivesse a força da formiga, você carregaria um caminhão carregado de mudança. 14 vezes o peso dela. Até 18 vezes. Uma formiga consegue andar daqui até aqui em poucos segundos. Isso equivale que se você tivesse a agilidade da formiga, você iria daqui a Petrópolis em menos de 30 minutos correndo. Como essa formiga é poderosa, parece um super-herói. Mas ao mesmo tempo, essa formiga não é nada. Se eu não mostrasse a foto dessa formiga aqui, nem o dono da fazenda ia saber que ela morava ali. Ela deve ter morrido nessa altura. Essa formiga nem existe mais. Ninguém prestaria atenção numa formiga, apesar de tão poderosa. Se eu matasse essa formiga ali, ninguém ia sentir isso. Iria? Já imaginou alguém chegando aqui na igreja? Ai, pastor Arthur, saudade do senhor, viu? Ai, pastor, ora por mim, o que foi, meu irmão? O que foi, meu irmão? Eu pisei numa formiga na porta da igreja, pastor, estou desesperado, matei uma formiga. Vai pensar que está louco. A morte de uma formiga faz diferença? Ela é tão pequenininha, não é? É ou não é? Mas agora olha isso aqui. Isso é uma foto do planeta Terra tirado de Marte. Se aquela formiga é tão pequena que não faz falta, proporcionalmente falando, quem é você perto do universo? Consegue ver o Rio de Janeiro ali? Eu vou ajudar vocês. A Terra fotografada de Marte é tão pequena que aqui existe uma ampliação do planeta Terra. É isso aqui, ó. Estão conseguindo ver a barra, desculpa, Botafogo ali? Nem a barra, nem Botafogo? Você é aquilo ali. Se aquela formiga na fazenda não era nada,
Imagine você no universo. Até a Terra não é nada. Eu não sei que horas costumam terminar o culto aqui. Se eu levar até 10 para meio-dia, tudo bem para vocês? Sim ou não? Não, tranquilo. Não, eu sei. Por que eu estou preocupado isso, doutor Noé? Tem muita visita na igreja. Eu já falei isso algumas vezes. O meu receio é que a visita vem pela primeira vez que alguém convidou. Aí chega o pregador e fala assim, eu vou contar aqui 140 razões pelas quais eu sou um adventista. Aí, imagina o pastor Jonas pregando ali, viu, Agnes? 140 razões porque eu sou um adventista. E depois de 40 minutos ele está na razão número 3. Desse jeito a visita nunca mais volta, nem se o Papa vier falar aqui. Viu? Então fiquem tranquilos. Como é que é o negócio aqui, doutor? Até meio-dia? Então tá bom, eu tenho recomendação médica para falar até meio-dia. Vamos tentar ir até 10 para meio-dia, meio-dia. Aí todo mundo fica tranquilo, as crianças ficam tranquilas, ninguém vai ficar com fome. Tranquilos? Eu gosto que as crianças são sinceras, viu? Então vamos lá. Não sei se ele fez assim porque eu vou falar até meio-dia ou porque eu falei que ninguém vai ficar com fome, viu? Aí porque eu vou falar até meio-dia? Então está bem, viu? Gostei de você, viu, rapaz? Vai ser arqueólogo. Como é que é o nome dele? Rodrigo? Não? João Rodrigo ficaria bem, viu? João Pedro? Tá bom. Quando ele tiver um filho, eu vou chamar João Rodrigo. Voltando ao que eu estava dizendo. Se aquela formiguinha da fazenda não vale nada, você também perante o universo é menos do que aquela formiga. E bem menos, porque a formiga sobe em árvore, você não consegue subir, a formiga sobe em parede, você não sobe. Agora, a pirâmide de Maslow, ela traz, quem já estudou a pirâmide de Maslow sabe as necessidades básicas do gênero humano. Eu acho que a pirâmide de Maslow faltou um detalhe. Ele fala que nós precisamos de realização pessoal, estima, amor e relacionamento, segurança e necessidades fisiológicas. Mas a pirâmide de Maslow esqueceu de uma coisa muito importante. E antes que você pense que eu vou falar como crente, preciso de Deus, não. Nem vou responder de maneira teológica. A pirâmide de Maslow esqueceu de falar que nós precisamos de significado, de sentido. Lembra que eu falei com vocês do astronauta no espaço? Não adianta viver para sempre. Eu tenho que ter uma vida com significado. Vou citar 2 autores ateus, Edmund Cook e Albert Camus. Edmund Cook dizia, sabemos que não vamos viver eternamente. 2 ateus. Sabemos que não vamos viver eternamente, mas sempre temos a expectativa de vida. Mesmo você sabendo que vai morrer, você não consegue se imaginar morto. Até quando você se imagina morto, você se imagina vendo você morto. É assim ou não é? Tanto é que eu lembro de uma história que uns homens estavam conversando uma vez do que eles gostariam de ouvir no funeral deles. Filosofando sobre a vida. E o primeiro falou assim, eu no meu funeral, eu gostaria que dissessem diante do meu caixão, ali está um homem que foi um verdadeiro pai de família. Isso que eu gostaria que falassem diante do meu caixão. O outro, bonito. E você, fulano? Bom, eu como sou solteiro, eu gostaria que falassem diante do meu caixão, aí está um homem que foi bem sucedido na vida. Aí está um homem que foi bem sucedido na vida. Isso que eu gostaria que falasse no meu caixão. O terceiro, que era político, falou, eu gostaria que dissesse no meu caixão, aí está um homem que foi honesto na política. Vocês estão rindo por quê? Eu não entendi. É que eu cheguei dos Estados Unidos quinta-feira, Mas o quarto estava assim, meio calado, e eles perguntaram assim, e você, fulano? O que você gostaria que falassem diante do seu caixão? Bem, para ser honesto com vocês, eu gostaria que dissessem assim, ele mexeu. Ninguém se imagina morto. Mas também ninguém quer viver sem significado. Nós queremos viver para sempre. Primeiro ponto é esse, pirâmide de Maslow. Eu quero eternidade. Mas, como dizia Albert Camus, estou repleto por desejo de clareza e significado no mundo cuja existência não me oferece nenhum, nem outro. Por isso, começar a pensar é começar a ser atormentado. Porque como ateu, ele sabe que a vida é apenas viver e morrer, como aquela formiga. Nós queremos viver para sempre e queremos uma vida que tenha significado. Mesmo que o ateu ache que esse significado não exista, ele admite que nós temos essa carência. E não precisa ir longe, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, fala, vamos ler na Bíblia? Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3,
versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração dos homens. Essa palavra eternidade no hebraico é mais forte do que eternidade, a palavra olam. Olam significa a vontade de inteireza, de completude, de ter uma vida eterna, mas com significado. Em outras palavras, nós temos um vazio com a forma de Deus. Mas como eu estou sempre seccionando meu sermão entre a opinião bíblica, teológica e a opinião dos ateus, eu vou citar um ateu do passado, Xenófanes. Xenófanes, criticando a religião, dizia no 6º século a.C. que se os bois e cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte, os bois pintariam os deuses na forma de bois e os cavalos pintariam os deuses na forma de cavalos. O que Xenófanes quis dizer com isso? Que Deus é uma coisa que o ser humano cria para preencher a sua expectativa. Bom, Santo Agostinho de fato admitiu que nós temos um vazio com a forma de Deus no nosso coração. Tu, ó Deus, nos criastes para ti mesmo, e nosso coração não encontrará repouso enquanto não descansar em ti. Aí um teólogo chamado Karl Rahner, do século XX, fez uma pergunta psicológica à fala de Agostinho e perguntou: por que o coração está inquieto? Existe um formato de Deus, existe um vazio com a forma de Deus em seu coração. Mas e o que os ateus dizem, Rodrigo? Será que nós projetamos Deus mesmo? O Freud dizia isso. Você sabe que Freud dizia que Deus é apenas uma exteriorização de um desejo ardente que nós temos de um Pai Celeste protetor. Freud dizia, na psicanálise, que como nós temos a necessidade de um Deus, nós criamos esse Deus, já que Deus não existe. Mas espera aí, isso não faz sentido para mim. Sabe por quê? Aproveitando que há pessoas da área de saúde aqui, deixa eu fazer uma pergunta de leigo, eu não sou médico. O organismo tem necessidade de algumas vitaminas, A, B, C, D, E, correto? E toda vitamina que o meu organismo precisa, existe em algum canto da natureza, certo ou errado? Eu pergunto aos médicos, existe alguma vitamina que o meu corpo precise e que não exista na natureza? Existe? E se o organismo precisasse de maneira vital de uma vitamina que não existe, o que ia acontecer? Não existiria vida, o organismo ia colapsar. Todas as necessidades fisiológicas, emocionais que o meu organismo tem, existem na natureza. Por exemplo, eu tenho pulmões, existe oxigênio. Eu tenho rim, existe água. Tenho um aparelho reprodutor masculino, existe o aparelho reprodutor feminino. Tudo que o meu organismo tem, existe aquilo que corresponde à necessidade. Só que Freud insiste em dizer que existe uma carência orgânica chamada Deus que não existe. Não faz sentido isso. É como dizer que o organismo precisa de oxigênio, mas não existe oxigênio. Ele precisa de água, mas não existe água. Existe o órgão reprodutor masculino, mas não existe o feminino. Não faz sentido. Se eu tenho um vazio com a forma de Deus, como o próprio Freud admitiu, então esse Deus tem que existir em algum lugar. Senão não faz sentido. Agora, todos creem em algum tipo de Deus. E não sai daqui iludido quanto a isso. Você pode até não querer saber da religião, você pode até não querer saber de Deus, mas você vai adotar alguma coisa no lugar de Deus. Vocês sabem disso. Quando o organismo pede algo que você não dá, ele dá o seu jeito. É verdade ou não é? Eu acho interessante que Christopher Hitchens, que era um ateu falecido, ele dizia: vocês cristãos são covardes. Vocês não têm coragem de assumir a vida como ela é, crua, sem sentido, sem propósito, que nós vamos morrer. Por isso vocês fabricam Deus e essa questão de vida eterna, que vocês não têm coragem o bastante de encarar a vida como ela é, sem significado. Nós, ateus, somos mais corajosos. Nós encaramos a vida como ela é. Por isso não precisamos de Deus para viver. Só que engraçado que ele não conseguia escrever 2 frases se não fosse regado a muito uísque e muita bebida alcoólica. Ele que se dizia corajoso, precisava do álcool para se manter sóbrio. Porque a realidade é tão dura que precisa de uma vida paralela. Se eu me refugio em Deus, ele se refugia na droga. E aprenda uma coisa: nós nunca somos moralmente melhores que os deuses que nós adoramos. Por isso que alguns gostam do futebol, outros idolatram o futebol. Alguns gostam do artista, outros idolatram o artista.
Alguns shows que eu vejo aí não é apenas uma admiração pelo trabalho do artista, é uma devoção, é um fenômeno religioso. Alguns são políticos, outros são religiosos pelo partido. Essa é a diferença. Aprenda isso. E deixa eu falar com vocês um pouco sobre o significado da vida relacionado com Deus. Imagine que você recebesse hoje, nesta manhã aqui, uma notícia de morte. Que morreu sua mãe. Você ficaria consternado, acabaria o seu dia. Mas vocês sabem que há graus de dor na recepção de uma notícia de morte? Uma coisa é saber que você tem uma avózinha que já está com 90 anos ou 95 anos e ela faleceu, está doente. Você fala assim, poxa, mas ela já estava, dói, mas você já estava se preparando para isso. Outra coisa é saber que o seu filhinho de 6 anos morreu. A recepção é mais chocante. Uma coisa é saber que um parente seu que estava com câncer faleceu, mas você já está lutando com câncer há vários meses. Dói, mas é diferente você receber a notícia que um parente seu morreu assassinado por um ladrão que queria roubar o celular dele. Estão entendendo o que eu quero dizer? Dor é dor, mas há graus de recebimento da dor da morte. Agora imagina a situação desse homem. Você o vê de gravata, assim, em posição intelectual, mas o seu nome é Viktor Frankl. Ele recebeu todas as formas de notícia de morte da pior maneira que você possa imaginar. Ele foi um sobrevivente dos campos de concentração de Dachau e Auschwitz. Os 2 piores campos de concentração que os judeus enfrentaram. Você sabe, na Segunda Guerra Mundial, Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus em campos de concentração. E muitos deles sofreram terrivelmente ali. Viktor Frankl, ele viu morrendo de uma vez na frente dele, com requintes de crueldade, a mãe, o pai e a esposa. Ele estava recém-casado. E ele pensou que eles tinham matado a irmã dele também. Só que ela sobreviveu, mas ele não sabia. Então na cabeça dele ele tinha perdido os 4 parentes com requintes de crueldade. Os soldados da SS pegaram a tese doutoral dele, um calhamaço assim, jogaram no chão e pisaram com coturno na neve, e ele viu todo o trabalho dele destruído. E a humilhação. Tendo a cabeça raspada, um número tatuado aqui no braço, aquele pijama listrado. Eu não sei se a câmera pode descer comigo aqui, que eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu visitei uma vez um museu... eu vou levantar de novo. É que eu quero só fazer uma coisa de propósito aqui. Eu visitei o Museu do Holocausto em Richmond, na Virgínia. É um museu mantido por famílias de judeus. E por que eu desci? Vocês vão entender daqui a pouquinho. E ali... eles contavam a história dos judeus, e eu entrei dentro de um vagão de trem de ferro, onde ficavam mais de 400 judeus num espaço que não caberiam nem 50 pessoas. Sabe o que é 20, 30 graus negativos de frio? E as pessoas ali amontoadas, em pé. Algumas pessoas naqueles vagões indo para Auschwitz, morriam em pé e ficavam em pé, mortas. Tinham que fazer suas necessidades fisiológicas na roupa. E o medo. E dias ali naquele vagão, sem beber água, sem nada. Espremidos. E naquele museu tinha um vagão, e eu senti como os judeus ali naquele dia. Para vocês entenderem a história de Viktor Frankl. E ali naquele museu havia um dispositivo que você entrava, eles construíam um túnel, e você entrava pelo túnel, e lá embaixo eles colocaram bonecos, uns 4 adultos e uma criança. Naquele túnel não dava para entrar, eu tenho 1,72 m, eu entrei assim, ó. E lá no meio, aqueles 4 adultos e uma criança, os bonecos. A criança em pé, com uma bexiga, um balão, e os adultos sentados. A história daquele túnel representava uma família da Europa de judeus que foi escondida numa fazenda. O dono fez um túnel para esconder aquela família de judeus. Irmãos, eles ficaram por mais de 4 meses ali sem ver a luz do sol. A comida, quando não tinha agentes da SS passando, ou da Gestapo, alguma coisa assim, o dono da fazenda jogava alguma comida para eles assim e fechava a tampa falsa. Eles iam engatinhando e pegavam. Não podiam acender luz ali para se aquecer, daquele frio terrível, porque senão o fogo ali de baixo, além de da fumaça denunciar, eles morreriam asfixiados.
Não podia ter iluminação, às vezes uma lanterna, não mais do que isso. E a única coisa que eles tinham para passar dias e dias no escuro ali, por meses, era contar baixinho histórias do povo de Israel, da Bíblia, e entreter aquele único garotinho com o balãozinho que ele tinha feito de bexiga de porco. Depois que eu vi aquela cena que eu saí, havia um velho sentado numa cadeira. E ele falou assim, ei, você, o que você viu lá embaixo? E eu até emocionado já assim, eu falei, olha, uma cena triste. Me conte. Eu pensei, poxa, pela idade não devem ter deixado ele descer ali. Eu falei, eu vi uma cena de uma família assim da Europa. Ei, que mais? Quantas pessoas eram? Tantas. E ele ficava empolgado. Mas qual era a cor do cabelo deles? Era assim. E o menininho, o que ele tinha na mão? Isso. E qual era tudo? Isso. E depois eu falei, o senhor está me fazendo perguntas como um vestibular aqui. E depois que ele me perguntou um monte de coisas, eu falei, é isso que eu vi lá embaixo. Ele virou e falou assim, você aprendeu bem a lição. E botou a mão no meu ombro e falou assim baixinho, eu era aquele menininho. Se eu tivesse um celular naquela época, porque eu que queria ter tirado uma foto com aquele senhor. Já pensou o que é isso? Sabe, às vezes na vida eu penso que a gente reclama sem perceber que coisas que você tem na sua rotina são o desejo ardente de muitas pessoas ao redor do mundo. Ninguém aqui está emocionado porque vai almoçar daqui a algumas horas. Mas já pensou que muita gente ao redor do mundo não sabe o que vai comer? Ninguém aqui está emocionado porque vai chegar em casa e vai ter um colchão. Você nem percebe, faz parte do seu dia a dia. Viktor Frankl enfrentou isso. Se você estivesse no lugar daquele velhinho de Viktor Frankl, vendo sua mãe, seu pai, sua esposa morrendo de uma só vez, tendo seu trabalho destruído, sendo humilhado, que sentido teria a vida para você? Mas Viktor Frankl descobriu o sentido. Ele percebeu que buscar um sentido para a vida é o que o faria sobreviver. E sabe qual foi a técnica que ele fez? Em primeiro lugar, ele se apegou a Deus. E em se apegar a Deus, ele ficou preso, propositadamente, à boa memória daqueles que o amaram. Por que ele fez isso? Ele falou, se a minha esposa estivesse viva, se o meu pai estivesse vivo, eu queria que ele sobrevivesse. Então eu sei que ele vai querer que eu sobreviva. E em homenagem a eles eu vou sobreviver. Enquanto muitos judeus trocavam o prato de comida por um último cigarro ou por um momento de sexo e prostituição, Viktor Frankl se alimentava o máximo que ele podia, porque ele falou, eu vou sobreviver. E ele tentava gastar o seu tempo lembrando a tese doutoral que foi jogada fora e falando assim, se algum dia eu sair daqui, eu vou preparar o mundo para que Auschwitz e Dachau não aconteça nunca mais. E ele procurou um significado da vida. E quando ele saiu dali, ele criou a terceira escola de psicanálise de Viena, chamada logoterapia. E eu falo com vocês aqui, dou meu testemunho em público nesta manhã. Eu botei em prática o que Viktor Frankl falou. E funcionou para mim. E sabe o que eu descobri? Sabe como é que a vida tem significado? Que é o segredo aqui agora, abaixo de Deus? Você está passando algum problema? Eu vou te falar qual é o seu grave erro. Imagine que o seu problema é uma moedinha. Moeda não compra nada. Mas uma série delas dá para comprar qualquer coisa. Se você imaginar que a sua vida é uma série de moedas colocadas uma atrás da outra, se você olhar apenas uma moeda, você não vai ver sentido. Mas se você olhar a fileira, você vai ver sentido. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar apenas o seu problema, o seu momento, o seu instante, você vai se revoltar com Deus. Você não vai ver significado, você não vai ver resposta, você não vai ver luz no fim do túnel. O meu conselho, como falou Viktor Frankl, olhe a vida como um todo. E você vai perceber que aquele momento não é isolado. E aquele momento em conjunto com outros vai te revelar o que Deus me revelou. Meu filho, eu ainda estou cuidando de você. Eu dou um depoimento aqui de pessoas que estão aqui nessa manhã, que eu amo muito e que representaram um grande papel na minha vida. Mas eu só consegui enxergar essas pessoas o dia que Deus me ensinou, através de Viktor Frankl, a não olhar apenas uma moedinha. Quando você olha só um instante, você não percebe quantos anjos Deus coloca na sua vida para cuidar de você. E como essa igreja cuida da gente. Aí você começa a olhar, pastor, desde a minha época lá em Belo Horizonte, quando eu vim para a igreja, quando eu me converti, quando eu me batizei, quando eu vim, etc, etc, estou tocando violino lá. Como é que Deus foi cuidando? Foi cuidando.
Uma adversidade aqui, uma moeda ruim aqui, outra ali, mas na trajetória, Deus cuida de você e a sua vida tem sim um significado. E esse significado não é apenas histórico, é um significado pessoal. Ele é uma pessoa. Ele é um ser que está com você. E como diz João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E sabe o que mais que eu aprendi? Eu aprendi que de maneira paradoxal, eu quero um Deus que seja grandioso, tremendo, magnífico, que não mude, que não seja surpreendido pelo tempo, um Deus infinito que não tem um espaço que caiba a Deus. É esse o Deus da teologia, não é, pastor? Não é assim que a gente aprende lá no teológico? Não é assim? Que Deus é infinito, que não existe um espaço que caiba a Deus, que Ele é eterno, que não dá para mensurar a sua dimensão. Mas, paradoxalmente, eu preciso de um Deus também que seja pequeno. Um Deus que eu possa abraçar. Um Deus que tenha medo. Já tentou ser consolado por alguém que nunca sofreu? A melhor pessoa para te consolar é aquela assim, eu sei que você está passando. Lembra quantas vezes o senhor falou comigo assim, meu filho, eu sei. Se o senhor não tivesse passado nada daquilo, o que o senhor teria para me dizer? Nada. Eu preciso de um Deus que seja humano. E quão íntimo Ele pode ser? João 14, 23 diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Sabem quem é essa mulher ali? Eu vou contar a história dela para vocês talvez vão saber do nome dela. Ela, com menos de um mês de idade, ficou cega e surda. Já sabem quem é? Helen Keller. Nunca ouviu, nunca falou uma palavra, nunca viu nada. Mas um dia Ellen Sullivan chegou em sua casa e tentou o impossível. Imagina uma criança completamente presa na escuridão. Eu vou fazer Helen Keller se comunicar com o mundo exterior. Ela ensinou Helen Keller a ler lábios. Como se ela era cega? Ela pegava a mão de Helen Keller, colocava na água, depois colocava na sua boca e falava, água. E assim ela ensinou uma cega a ler lábios. Ela colocava a mão na boca da pessoa. Mas Helen Keller se graduou na faculdade. Aprendeu a escrever, a ler braille. E Helen Keller aprendeu tudo. As pessoas tinham dúvidas. Helen Keller, como é que você sonha se ela não tinha imagem nem som? E perguntaram para ela assim, você aprendeu tudo com Ellen Sullivan? Tudo, tudo, tudo. Noção de higiene, tudo. E Deus, porque ela era muito religiosa, falou, isso foi a única coisa que eu não aprendi com Ellen Sullivan. No meu silêncio, Ele já estava comigo. Eu só não sabia que Ele tinha esse nome. Ele pode ser íntimo de você. O mesmo Deus que foi na escuridão de Helen Keller, que veio na escuridão da minha vida, Ele pode ir na sua. Por quê? Eu terminei esse sermão dizendo por quê. Porque eu, Rodrigo, preciso de um Deus contraditório. Como assim? Eu sei que Ele não muda, mas com minha oração, eu imploro para Ele mudar e não destruir a cidade. Eu sei que Ele é infinito, mas o meu desejo, pastor, que eu me lembro de uma pregação sua em 1985, no acampal lá do Irapuru, que o senhor falou o seguinte, eu imagino um dia eu estando no céu e abraçando Deus. O senhor falou isso. Como é que eu posso abraçar um Deus que é infinito? Eu não sei, mas eu quero. Como é que eu posso pedir um Deus que não muda para mudar? Mas Ele muda. Sabem por quê? Ele se fez um de nós. E nessa manhã, de repente, eu estou pregando para pessoas que estão procurando um significado para a vida e não estão encontrando. Deixa eu dar um testemunho para você que não estudei em teologia, nem nos meus livros, nem nas minhas faculdades, mas foi na minha vida. Deus se torna pequeno para te atingir. Se torna. Pode acreditar. Ele é tão real que dá para tocar. E você vai descobrir, como eu descobri, que por mais que você tenha problemas que eu não tenha resposta para dar, acredite, meu irmão, a sua vida tem um significado muito maior do que o dia de hoje. Não julgue o livro por uma página. Eu conto uma história final e faço um apelo. Um menininho uma vez estava lendo um livro de histórias em quadrinhos e ele via que o herói sempre apanhava do vilão. E ele passava a página, não aguentava, que o herói apanhava do vilão de novo. E ele não aguentou, sabe o que ele fez? Ele foi para a última página. E na última página o que acontece? O que acontece? O herói sempre ganha. Não é assim que você em casa viu?
Depois que ele viu que o herói ganhava no final, ele voltou a leitura para onde ele estava. E todas as vezes que o vilão tinha uma vitória, ele falava, se você soubesse o que eu sei. E o vilão dava um murro no herói e falava, venci. Se você soubesse o que eu sei. Provérbio diz, não julgue o livro por uma capa. E eu parafraseio, não julgue a história por uma página. A história ainda não acabou. Ela é maior do que o capítulo de hoje. E Deus está escrevendo a sua história.